Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma Maratona da Aprovação em São Paulo aqui no YouTube. Hoje para a gente conversar sobre cirurgia geral. Comigo, para quem não me conhece, eu sou Daniel Aber, sou professor aqui da Medway e cirurgião geral pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, para quem já passou por lá, né? Não deixem de me seguir no Instagram, tem muito conteúdo legal, então espero cada um de vocês lá no daniellaber.medway para a gente sempre estar conversando e podem mandar qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, qualquer angústia, ansiedade, depressão, tô lá para tudo. Podem mandar mensagem, beleza galera? Mas vamos aos finalmente, vamos conversar sobre como é a prova da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, mais especificamente de cirurgia geral. E para vocês terem ideia, ela é uma prova bem específica. Quem quer prestar a Santa Casa tem que saber que direcionamento é a chave. Tem que fazer as provas antigas, tem que entender o jeitão da banca. A banca da Santa Casa é muito forte, para vocês terem ideia, na primeira e na segunda fase são os próprios professores que estão ali na primeira fase fazendo as questões e na segunda sendo os avaliadores quando a gente tem prova prática, né? E para vocês experimentarem esse direcionamento, ó, experimentem aqui no QR Code o nosso teste gratuito do Intensivo São Paulo, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E como é que é a provinha da Santa Casa, né? A Santa Casa, galera, tem livros próprios, sim, as grandes instituições aqui de São Paulo têm livros que ditam as próprias condutas, que os professores de lá escreveram. A Santa Casa não é diferente. Essas literaturas que baseiam as condutas. Então é lógico que a gente vai ter questões com detalhes específicos, questões de assuntos que muitas vezes só professores da Santa Casa são especialistas. Um exemplo disso, na cirurgia geral, eles adoram falar, por exemplo, sobre chagas, porque tem professores ali que são especialistas em cirurgia de megaesôfago chagásico, por exemplo. É uma das coisas que a gente tem diferente, né? E aí vocês já imaginam que esse tanto de detalhes acaba trazendo para a gente questões difíceis, tá? Questões difíceis e algumas vezes com epônimos. Não é para se desesperar, às vezes a Santa Casa cobra um epônimo numa classificação, às vezes a Santa Casa cobra um epônimo ali de uma cirurgia específica, não é para se assustar. Aqui a gente vai bater um top 3 sensacional com vocês, 3 assuntos que estão na prova da Santa Casa ano após ano. E quem quiser mais, teste gratuito do Intensivo São Paulo, QR Code está aqui em cima. Vamos começar falando de afecções pancreáticas, galera. Assunto super prevalente. E a gente já olha uma questãozinha, olha só, uma paciente de 76 anos de idade foi ao serviço de emergência com história de dor abdominal ali na região epigástrica e muitos vômitos há 3 dias. No exame da admissão, tinha uma amilase de 3.552. Pronto, aqui a gente já tem muita informação que a gente precisa, né? PCR estava de 20, estava desidratada, muita dor ali na palpação do andar superior do abdômen, diagnóstico dado, pancreatite aguda. Não era esse o problema que a banca queria causar na gente, né? Já deram para a gente o diagnóstico. Optou-se pela realização de tomografia de abdômen com contraste endovenoso. Por que se faz uma tomografia numa paciente que está com pancreatite, galera? A gente está pensando que ela está com alguma complicação. A amilase está muito estourada, mas isso não vai ditar para a gente que é necessariamente uma complicação. Vai ser pela clínica da paciente que está desidratada, está com muita dor, PCR está aumentado ali. É a clínica que vai falar, olha só, essa paciente está estranha, pode ser uma pancreatite complicada, melhor pedir uma tomografia nesse momento para a gente já ver se tem alguma complicação. Foi feita ali a tomografia de abdômen com contraste endovenoso e demonstrou necrose pancreática de aproximadamente 50% do órgão e uma coleção líquida de aproximadamente 5 centímetros na porção caudal. Então a gente tem uma necrose pegando 50%, bastante coisa, né? E uma e somente uma coleção líquida na porção caudal. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa correta. Difícil a questão, porque nas alternativas começam a aparecer Baltazar E, Baltazar D, Baltazar E, pancreatite aguda grave, pancreatite aguda grave, pancreatite aguda leve. O que está acontecendo? Mais Baltazar por aqui. Será que a gente vai precisar fazer uma gastrododenopancreatectomia nessa paciente? Será que está indicado só o tratamento clínico, mas é uma paciente com uma pancreatite aguda grave? É isso que a gente vai conversar agora rapidamente, depois a gente volta para a questão. A pancreatite, galera, tudo começa com o Atlanta.
O Atlanta, que teve sua origem lá em 1992, foi atualizado em 2012, é ele que guia o nosso diagnóstico e também a classificação da pancreatite aguda, né? Diagnóstico de Atlanta a gente sabe, tem que ter dor em região abdominal superior, amilase e lipase 3 vezes o limite superior da normalidade e imagem compatível com pancreatite. Tendo 2 desses 3, a gente fecha o diagnóstico, pancreatite aguda. Pancreatite aguda leve, aquela que não tem falência orgânica nem complicações locais. Pancreatite aguda moderada, aquela que tem uma complicação, tem uma falência orgânica, mas é transitória, podendo ou não ter complicações locais. E a grave é aquela que pode ou não ter complicações locais, normalmente tem, né? E a falência orgânica persiste aí por mais do que 48 horas. Sucesso! Vamos depois aplicar tudo isso aqui naquela questão que a gente estava conversando. Mas vocês viram também que tem uma coisa muito específica. E quem é aluno Medway, desde lá do Extensivo São Paulo, me escutou falar isso na aula de afecções pancreáticas, que para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, a gente tem que saber a classificação de Baltazar. Galera, a classificação de Baltazar nada mais é do que uma evolução da pancreatite. Tudo começa com uma agressão local ali que a inflamação vai estar causando naquele pâncreas. E aí essa agressão leva a um edema, um inchaço, e aí esse edema e inchaço que está restrito ao órgão acaba inflamando ao redor, formando uma coleção líquida e em estágios mais avançados, infectado, a gente tem gás. Essa classificação de Baltazar, galera, que a gente avalia tudo isso aqui, é baseada em quê? Em imagens. Nela a gente vai conseguir ver a morfologia do pâncreas e também avaliar a presença de necrose. E lógico, a gente vai ter um pior prognóstico se for acima do que 6 pontos. Daniel, mas espera aí, a gente não deveria pedir só tomografia depois de 72 horas para a gente já ter uma caracterização de que se esse paciente tem falência orgânica transitória ou não, se tem complicações que podem aparecer mais ali de forma mais importante depois dessas 48, 72 horas? Perfeito, mas não é isso que a Santa Casa está falando nessa questão. Foi feita uma tomografia ali na entrada e a gente viu aquilo, uma coleção e 50% do pâncreas com necrose, né? O que isso significa? O que isso traduz no Baltazar? Aí a gente tem que saber classificar o nosso Baltazar de A a E, né? Que é o que aparece ali na questão. Percebam que tudo que está descrito aqui, como nada, edema, inflamação em volta, bolha e gás, nada mais é do que aquela sequência que eu vinha conversando com vocês. Cada uma dessas alterações, que seguem uma sequência lógica, traduzem para a gente os achados tomográficos que a gente vai ter. Edema e inchaço, por exemplo, é um aumento do volume. Inflamação em volta é a inflamação peripancreática. Bolha é a coleção única. Gás ou 2 coleções líquidas já é o final, já é o Baltazar E. A gente tem aqui a tradução disso tudo que eu estava contando para vocês. E a gente vai pontuando de 0 a 4. Santa Casa nem pediu para a gente contar os pontinhos, né? Mas a gente poderia ter contado. Olha só, a gente viu que tinha uma e somente uma coleção, Baltazar D. E a gente tinha também quanto de necrose que tinha. Isso influenciava a gente. Quanto de necrose que tinha? A gente tinha 50%, né? Estava ali no 50% de necrose. Então ainda ia pontuar 4. Ia pontuar 4 só na necrose. Porque se a gente somasse o Baltazar D com esse 50%, ia estar acima dos 6 pontos, que é o pior prognóstico que a gente tem para nossa paciente. Ou seja, o quadro dela não está tão bom assim, está ruim. Vamos dar uma olhadinha em umas imagens, apesar de não ser tanto do feitio da Santa Casa colocar imagens relacionadas, né? Mas a gente sabe que esse é um padrãozão de São Paulo, então a gente tem que saber. Olha só, galera, esse aqui é um pâncreas normal. Quem nunca viu um pâncreas na tomografia, vocês acham da seguinte forma. Vocês acham os rinzes, rim de um lado, rim de outro, e a gente tem o pâncreas, essa cobrinha aqui no meio da barriga, nessa altura média dos rinzes da paciente ou do paciente, né? Belezinha? E aí o que começa a acontecer na pancreatite? A agressão com edema pancreático. É isso que a gente está vendo aqui. Um pâncreas que ficou gordinho. Olha só, galera, a diferença daquela imagem anterior para essa. O pâncreas está edemaciado. E aí depois que ele edemacia, o que ele faz? Ele inflama ao redor. Ele inflama ao redor e a gente vai ter toda essa inflamação aparecendo aqui
ao redor do pâncreas. Sim, depois que o pâncreas inflama ao redor e a gente vê, olha só no sinal da seta, essa inflamação acontecendo, essa inflamação pode acabar derramando um pouquinho de líquido, líquido inflamatório mesmo. E esse líquido se organiza e faz a famosa coleção que a gente já está esperando no nosso Balthazar D, né? Uma coleção única, muitas vezes bem justa pancreática ali, em que a gente consegue identificar que tem alguma coisa de errado acontecendo. Quando essa coleção não deixa de ser única, né? Começam a aparecer outras, o pâncreas fica inflamado por mais tempo, derramando líquido inflamatório por mais tempo, fazendo outras coleções, a gente vai ter múltiplas coleções aí aparecendo e a gente pode inclusive ter a presença de gás, que não está representado aqui, mas gás já traduziria para a gente alguma coisa infectada. Sucesso? Olha só, um monte de informação específica para a Santa Casa que a gente leva para a nossa questão e consegue acertar o que está acontecendo, né? O que a gente tem, galera? A gente tem uma paciente Balthazar D, conforme a gente classificou, então a letra A sai, a letra C sai com Balthazar E e a letra E sai também com Balthazar E. A gente fica entre a letra D e a letra B de bola. Basicamente vai ter que diferenciar entre uma pancreatite aguda grave e uma pancreatite aguda leve. Se vocês tivessem dúvida ou até quisessem brigar com a questão, porque iam falar não passou 48 horas ainda, pelo Atlanta eu não posso dizer que é uma pancreatite aguda leve, pode ser uma moderada grave ali, perfeito. A gente ainda não tem 48 horas para bater o martelo e falar que é grave. Mas galera, leve com indicação de gastrododenopancreatectomia não é, né? A GDP, a nossa famosa GDP, que é essa cirurgia aqui, a gente faz para tumores de cabeça de pâncreas. A gente marca a letra B, gabarita a questão e acerta aí uma questão super específica da Santa Casa. Avançando, vamos conversar sobre cólon e reto na cirurgia. Cólon e reto na cirurgia pode parecer um tema banal, né? Pode parecer um tema tranquilo, fácil, mas existem peculiaridades e a Santa Casa adora esse assunto. Vocês sabem por quê? Porque na Santa Casa existe a residência de proctologia. São poucas residências aqui em São Paulo que têm proctologia propriamente dito. Algumas delas, por exemplo, a Unifesp, é tudo cirurgia do aparelho digestivo. E aí, a proctologia é uma disciplina de dentro da cirurgia do aparelho digestivo. Na Santa Casa, não. Na Santa Casa, a proctologia é a parte. Por isso aparece questão desse assunto. Por isso a gente tem que saber, a gente tem que acertar. E aí dê uma olhada nessa questãozinha aqui, ó. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as características da fissura anal crônica típica, não relacionada à doença inflamatória intestinal. Perfeito, porque a gente já sabe que quando tem doença inflamatória intestinal, a gente tem que pensar em fissuras atípicas, né? Fissura típica, fissura anal crônica típica, é uma entidade nosológica que tem caracterização e tratamento específico. As alternativas colocam diversas apresentações aí pra gente, mas já percebam que vão estar pautadas basicamente em tempo, sintomatologia do paciente e também um pouquinho da evolução do quadro. Já já a gente volta para responder a questão, porque a gente tem que conversar sobre fissuras anais, né? O que a gente tem de classificação? A gente tem basicamente a diferenciação entre agudas e crônicas e o tempo de cada uma delas é fundamental, porque aquelas que têm menos do que 6 semanas são as fissuras agudas, enquanto que aquelas com mais de 6 semanas são as fissuras anais crônicas, o alvo da nossa questão ali. Normalmente essas fissuras estão associadas ali ao hábito evacuatório um pouquinho mais constipado do paciente, galera. Sim, a constipação está na gênese do problema. A constipação leva à dificuldade evacuatória, que faz com que apareçam essas ulcerações lineares que a gente chama de fissura. E aí vocês já imaginam que isso causa muita dor mesmo, pessoal. Fissura anal é uma das coisas que o paciente mais vai chegar queixando para a gente no pronto-socorro de dor. Então, leu dor no caso clínico, já lembra de fissura anal. Pode ter sangramento associado e pode ter também um plicoma sentinela, que é uma região de cicatrização ali na borda anal, que fica uma papila hipertrófica, fica uma derme hipertrófica, fica tipo um sinal elevado ali na região. Se olhar rápido vão achar que é hemorroida, mas não é hemorroida porque não tem nenhum componente venoso, beleza? E aí no exame físico, toque retal bastante doloroso,
porque vai estar machucando ali a região da fissura, da ulceração linear, e quando a gente faz o toque, a gente sente também um esfíncter hipertônico. Sim, galera, no momento do toque retal, que a gente for fazer ali o exame no paciente, a gente vai sentir o esfíncter anal interno muito hipertônico. Vai ser difícil vencê-lo e ele vai realmente fazer uma pressão sobre o nosso dedo. E como é que a gente cuida? Bom, eu falei para vocês que a gênese de tudo está na constipação, que vai levar a muita dor, dificuldade evacuatória, e tudo isso leva a uma hipertonia esfincteriana, né? A fissura anal típica tem essa hipertonia esfincteriana. E percebam que a questão foi categórica. Foi categórica em botar ali que não era relacionada a doenças inflamatórias intestinais. Afinal de contas, se fosse, a gente não teria tanta hipertonia associada. Mas vamos ver primeiro as agudas, né? Se o clássico, se eu estou falando para vocês que a gênese do problema é a constipação, ingesta de fibras, hidratação vão ser fundamentais para a gente resolver o problema do paciente. E aí, outras medidas, lógico, como higiene, usar medicações laxativas, preferencialmente laxativos osmóticos, tá? Uma lactulona. Laxativos irritativos, como o bisacodil, não tendem a agradar tanto esses pacientes, porque além da dor da fissura, eles vão passar a ter muita dor de barriga. Então, laxativos irritativos não, preferencialmente osmóticos. E, lógico, analgesia para resolver a dor. Se falhar, a gente pode ir para o tratamento típico da crônica, tá? Que é um tratamento mais prolongado, a gente vai precisar fazer aí por 6 a 8 semanas, e a estrela do tratamento de fissura anal crônica é o diltiazem tópico. Claro que a gente pode utilizar outros bloqueadores de canal de cálcio, mas aqui a gente vai utilizar o diltiazem a 2% na sua forma tópica para quebrar essa hipertonia esfincteriana. Quebrar a hipertonia esfincteriana não significa que a gente vai fazer só isso, galera. Negativo. A gente vai ter que continuar cuidando da analgesia, a gente vai ter que continuar tratando esse paciente para constipação, melhorando a alimentação, prescrevendo laxativos, mas o diltiazem vai ganhar uma força muito grande. Então, fissura anal crônica, lembra do diltiazem a 2%, que vocês vão acertar o que precisar acertar. Se falhar, pode aplicar botox no brioco? Pode, mas existe uma estrela também, que é a esfincterotomia lateral interna. Inclusive, se um dia perguntarem para vocês aí nos rodízios, ou até mesmo uma questão de prova, que vocês vão acertar, qual é a cirurgia de escolha para o tratamento de fissura anal? Esfincterotomia lateral interna. Belezinha? É simples, é um fluxograma rápido que a gente consegue entender e acertar um monte de questão. Doenças da proctologia, galera, são assim. Imagina se a gente estudasse proctologia para a Santa Casa e garantisse às vezes 2 pontinhos no ano na prova. Sensacional, né? Isso, no Intensivo São Paulo, vocês vão fazer da melhor forma possível. E aí vamos voltar para a nossa questão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as características da nossa fissura anal crônica. Vamos de trás para frente? Vamos olhar a letra E e a gente tem que em menos de 6 semanas com dor, isso é negativo. A gente quer a crônica. Menos de 6 semanas não é fissura anal típica. Mais de 6 semanas com dor e secreção purulenta, pode ter secreção purulenta? Pode, mas secreção purulenta me lembra abscesso, né? Então, tentando botar uma pegadinha aqui para confundir a gente de fissura com abscesso. Ulceração posterior e anterior, ok. Essas ulcerações lineares típicas, galera, elas acontecem na linha média, anteriormente ou posteriormente. As atípicas acontecem nas laterais. Então, tá ok. E a papila hipertrófica, né? Agora, hipotonia esfincteriana, não. Então, olha só, nem vai ter tanta secreção purulenta, nem hipotonia esfincteriana. Eliminamos a letra D e a letra E. A gente avançou para as nossas alternativas. Aqui na letra C, ó, mais de 6 semanas com sangramento, plicoma sentinela, ulceração lateral? Não. A ulceração típica, galera, da fissura anal crônica é a anterior ou posterior, normalmente na linha média. Lembra do papel higiênico, né? Que o papel higiênico pode estar na gênese aí do surgimento de uma fissura, vai de trás para frente ou de frente para trás, anterior e posterior machucando. Secreção purulenta, mesma pegadinha para abscesso. Menos de 6 semanas com dor
abaulamento anal, ulceração anterior, hipertonia esfinteriana e papila hipertrófica. Galera, tudo isso aqui até poderia ser, né? Abaulamento anal, estão querendo pegar a gente numa diferença aí provavelmente de um abscesso ou de uma hemorroida externa, às vezes até trombosada se estiver com muita dor. Mas, quando a gente fala aqui de menos de 6 semanas, a gente invalida completamente essa alternativa, né? E aí sobra para a gente a letra A, que é o gabarito da nossa questão. Mais de 6 semanas com dor, sangramento, ulceração posterior, que são bem comuns, hipertonia esfincteriana, papila hipertrófica e plicoma sentinela. Lindo! Descrição perfeita. Descrição perfeita de uma doença que a gente vê bastante nos pronto-socorros, que a gente vê bastante quando está rodando na proctologia, então tem que saber que aparece na prova. Questãozinha fácil para quem estudou com direcionamento, para quem sabia que isso ia aparecer na prova da Santa Casa. E aí a gente tem que falar de um assunto que é o meu assunto preferido. E hérnias, galera, a Santa Casa adora. Na verdade, todas as instituições de São Paulo, né? Mas a Santa Casa caiu até algumas particularidadezinhas. E olha só, a Santa Casa já botou até uma questão cheia de itens para a gente aprender com a questão. Olha só que maravilha, ajudaram aqui o nosso trabalho. Por quê? Quando a gente tem uma questão dessa, galera, lógico que na hora da prova eu achava horrível. Achava horrível ter questão de item 1, 2, 3 e 4. Quantos são os corretos, né? Ou a soma dos corretos dá tanto. Terrível, para que isso? Coloca ABCDE que é melhor. ABCD, melhor ainda, né? Mas, no pós-prova, a gente ter questões assim, item a item, ajudam demais a gente entender. E a gente tem basicamente cada um dos itens falando sobre tratamento cirúrgico, como é a observação, nosso famoso watchful waiting, né? O motivo para a gente indicar uma cirurgia, paciente se beneficiando ou não de procedimentos, asa, envolvido tudo isso na hérnia, e aí eles queriam saber da gente quais estavam corretos. Já já a gente volta para ler cada um com calma, mas vamos relembrar inicialmente alguns conceitos importantes sobre hérnias inguinais. Primeira coisa é que quando a gente está falando de hérnias inguinais, a gente tem que lembrar da diferenciação de indiretas e diretas, né? Tem 3 hérnias que aparecem demais nas provas, despenco. Hérnias inguinais indiretas, hérnias inguinais diretas e hérnias femorais. É disso que a gente vai conversar hoje aqui, pessoal, rapidamente, tá? Bom, as hérnias inguinais indiretas, galera, são aquelas localizadas no anel inguinal interno, tá? Elas vão fazer ali a sua protusão na região inguinal pelo anel inguinal interno. Na semiologia, a gente vai sentir elas na ponta do dedo, na manobra de Landivar. Afinal de contas, nessa manobra, a gente segue o trajeto do canal inguinal. Então, se a hérnia está indo do anel inguinal interno para o anel inguinal externo e o nosso dedo está dentro, ali está no meio do caminho, a gente vai sentir bater na ponta do dedo. Diferente das hérnias diretas. As hérnias diretas são abaulamentos na parede posterior, são fraquezas da parede posterior. E aí, quando a gente coloca o dedo pelo trajeto do canal inguinal, a gente sente a hérnia direta batendo no lado, na polpa do dedo. Com relação aos vasos epigástricos inferiores, é o que realmente a gente consegue diferenciar, né? Hérnias indiretas são aquelas laterais aos vasos epigástricos inferiores, enquanto que as hérnias diretas são mediais, estão dentro do triângulo de Hasselbalch. E quem aí lembra quem é o triângulo de Hasselbalch, né? Reto abdominal na meiuca, ligamento inguinal para baixo para lateral e a gente tem para cima e para lateral os vasos epigástricos inferiores. Se tem alguma coisa aparecendo dentro do triângulo de Hasselbalch, a gente tem uma hérnia medial aos vasos epigástricos inferiores e aí a gente tem uma hérnia inguinal direta. Características importantes delas, né? Hérnia direta é o vozinho que vai ter de tanto ficar pegando peso durante a vida, enquanto que as hérnias indiretas são as mais comuns de todas e são super comuns aí na infância e encarceram demais. Muito cuidado, porque as hérnias femorais encarceram pra caramba, que é o que a gente vai falar agora. Mas, quando a gente está comparando aí com as hérnias inguinais e indiretas, por elas serem as mais comuns, são as indiretas que vencem nas que mais encarceram. Vou bater isso já já de novo com vocês. Tudo que a gente estava conversando, galera, hérnias inguinais diretas e indiretas, elas acontecem acima do ligamento inguinal.
Já as hérnias femorais acontecem abaixo do ligamento inguinal. Falou de hérnia abaixo do ligamento inguinal, botou uma fotinho de uma hérnia acontecendo abaixo do ligamento inguinal, pelo canal femoral, a gente tem uma hérnia femoral, tá? Classificação de Nierus, ela é a famosa 3C, né? Classificação de Nierus, apesar da Santa Casa não se ater tanto assim, mas é bom saber que pode aparecer um Nieruszinho na prova, né? Pode aparecer, a gente tem que saber que femoral é Nierus 3C. E, epidemiologicamente, essa hérnia é mais comum em mulheres, mais comum à direita, assim como a maioria das hérnias, né? A gente fala que existe uma teoria que do lado esquerdo, o sigmoide vai ter na sua flexura uma região de proteção ali para a região inguinal. Não se sabe se é verdade ou não, mas a gente sabe que as hérnias são mais comuns à direita. E a grande questão é que elas se protuem pelo canal femoral. Pelo canal femoral, que é um canal pequenininho, galera, que está do lado da artéria e da veia, tá? Do lado da artéria e da veia femoral. Esse canal femoral é inelástico, da feita que tem muito conteúdo ali, ele pode encarcerar. Então, realmente, hérnias femorais encarceram demais. O tratamento tem um tratamento específico, que é a técnica de McVeigh. E agora que a gente está entrando em falar de técnica, vamos falar mais um pouquinho específico para a prova. Porque toda vez que a gente está falando de uma correção de hérnia, o que a gente quer traduzir para vocês é o seguinte, ó, é uma ingnorrafia com reforço da parede posterior. Seja ela uma hérnia direta, indireta ou femoral, a gente vai fazer uma ingnorrafia com alguma forma de reforçar essa parede posterior. E a gente vai falar que principalmente, tá? Principalmente a gente tem preferência por utilizar técnicas sem tensão, com o uso de tela. Se der para usar tela, usa tela. Para falar de tratamento, a gente tem que diferenciar também uma classificação de hérnia, que é quanto elas serem redutíveis, encarceradas e estranguladas. Redutíveis são aquelas que a gente vai operar de forma eletiva, enquanto que as encarceradas, galera, são aquelas hérnias que saem para fora, mas não voltam sozinhas. As redutíveis voltam sozinhas. Não adianta falar que tinha uma hérnia encarcerada, eu reduzi, forcei ela a reduzir, então ela é redutível. Negativo. É uma hérnia encarcerada que você conseguiu reduzir. Isso não faz com que ela seja redutível. Hérnias encarceradas, apesar da gente poder fazer essa redução manual, olha o asterisco aqui, ó. Na Santa Casa, a gente sabe que a preferência é hérnia encarcerada igual a ingnotomia. Cirurgia de urgência para corrigir o que tem ali. Já apareceu em questão, hein? Já apareceu em questão de prova, então pode aparecer de novo. Se a hérnia estiver presa, galera, é uma cirurgia de urgência. Porque de encarcerada, ela pode evoluir para estrangulada. E aí não tem jeito, né? Estrangulada é quando a gente já começa a ter sinais de sofrimento no local. Já tem um edema importante, com rubor, calor e dor, né? Nossos famosos sinais flogísticos. E qual é a nossa preferência para operar uma hérnia estrangulada? Ingnotomia. Daniel, mas pode ter alça podre ali. Opera por ali mesmo, resolve por ali, coloca a tela e Brasil. Ingnotomia, tá? Ingnotomia. Agora, se durante o ato anestésico ocorrer a redução da hérnia, ou seja, ela voltar, a gente vai para a laparotomia. E lógico, se o paciente tiver peritonite difusa, a gente vai estar lidando com abdômen agudo, provavelmente perfurativo, porque alguma alça se rompeu de tanta isquemia. Então a gente vai ter que operar por laparotomia exploradora também. Beleza? Mas a principal pegadinha que as provas gostam de fazer é essa. Uma hérnia estrangulada, que você tem que indicar ingnotomia. E aí, às vezes, você indica ingnotomia e na anestesia a hérnia entra na cavidade abdominal. Aí não adianta fazer a ingnotomia, né? Aí tem que fazer uma laparotomia para correr alça e ver o que está acontecendo. A gente tem algumas principais técnicas abertas, né? A técnica de Lichtenstein, Schuldeis, Stopar e McVeigh. McVeigh, já falei para vocês, é a técnica da hérnia femoral. Stopar é uma técnica de abordagem posterior, que a gente vai colocar numa tela posteriormente à face transversalis. A gente consegue colocar ela por toda a extensão ali, e aí cobrir tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. E Lichtenstein e Schuldeis são duas técnicas que ainda são utilizadas, né? O Schuldeis nem tanto,
ele era um imbricamento muscular, apesar de ter menos recidiva que aquela mais antiga de bacinho, ainda tinha recidiva. Liechtenstein, que era boa mesmo, que era livre de tensão e por muitas vezes, na verdade por muitas vezes não, no Brasil, Liechtenstein ainda é a técnica mais utilizada, por isso a gente coloca aqui como escolha. O que está perdendo um pouquinho aí de espaço é Liechtenstein perdendo para TAP, a nossa famosa técnica videolaparoscópica, né? Tem que saber um pouquinho de técnica videolaparoscópica de correção de hérnia. Quem quiser saber mais, nosso teste gratuito do Intensivo São Paulo tá sensacional. Só para não dizer que não falei de flores, Liechtenstein coloca a tela ali entre o tendão conjunto e o ligamento inguinal, sem tensão, bonitinho, enquanto que a TAP, a totalmente intraabdominal Preperitoneal Hernia Repair, né, é uma abordagem posterior, tal qual estopar, vai ser colocada uma tela cobrindo todo o orifício miopectíneo de Frouchot. Por isso que a galera ama tanto fazer TAP, galera. Porque eu falei para vocês, tem 3 hérnias que a gente vai ter que se preocupar. Direta, indireta e femoral. Fazendo por videolaparoscopia, a gente cobre todo o orifício miopectíneo de Frouchot, que é todo o orifício das hérnias da região inguinocrunal. Então vai corrigir se tiver uma hérnia inguinal indireta, inguinal direta ou femoral. É lindo, é sensacional. Para a mulher, então, que a gente viu que tem chance aí maior de ter hérnia femoral, é sensacional. Por isso, em mulheres, tende a ser a técnica de escolha. Belezinha? E só para não falar que eu não falei, que eu sei que vocês querem saber, orifício miopectíneo de Frouchot, né? Quem é ele, galera? O orifício miopectíneo de Frouchot tem alguns limites. Na meiuca, o reto do abdômen, e baixo a gente tem o Cooper, na lateral o iliopsoas e em cima o tendão conjunto do transverso com oblíquo interno ali, uma musculatura da parede abdominal. E aí, o orifício miopectíneo de Frouchot, a gente coloca a tela e resolve o que tem para resolver. Mas vamos voltar para a questão para a gente finalizar. Alternativa por alternativa, galera. Olha só, a primeira, o tratamento cirúrgico é indicado para mulheres com hérnia inguinocrural, seja ela sintomática ou assintomática. Perfeito, pessoal. Perfeito. Mulheres têm mais chance de ter hérnias femorais que encarceram demais. Não são as que mais encarceram, porque as que mais encarceram são as inguinais indiretas, pela prevalência ser bem maior, mas é isso. E preferencialmente a gente vai operar mulheres por videolaparoscopia para colocar a tela cobrindo o orifício miopectíneo de Frouchot. Aqui, ó, na segunda, já é uma mais longa que a gente já fica achando que está certa, né? A observação pode ser uma alternativa segura para pacientes do sexo masculino com hérnia inguinal assintomática, perfeita, que apresentam uma chance acima de 70% de desenvolver sintomas ao longo da observação e de necessidade de tratamento cirúrgico. É isso, galera. É isso. A gente não precisava saber na prova o percentual que o paciente tem de desenvolver sintomas. O que a gente tinha que ter na mente era o conceito de watchful waiting. Pacientes idosos com múltiplas comorbidades que nesse momento estão assintomáticos, para que eu vou submeter ele a uma cirurgia para piorar, descompensar o cardiovascular dele e ele ir para uma UTI, ficar internado um tempão e até mesmo às vezes falecer? Não, watchful waiting, esse é o conceito certinho, tá? Se vocês tivessem ele em mente, dava para acertar essa alternativa 2. A terceira fala justamente sobre as indicações. O motivo para se definir o momento da cirurgia não é o risco de encarcerar ou estrangular, não. É sim a qualidade de vida, a sintomatologia que essa hérnia pode estar causando aí no paciente. É isso, galera. Se for um paciente assintomático, a gente tende a ser mais conservador. Agora, se for sintomático, se estiver incomodando estética ou funcionalmente, vamos operar esse paciente. Item 3, corretíssimo. Item 4, os pacientes que se beneficiarão da cirurgia precoce no momento do diagnóstico são os que têm dor ao realizar atividades extenuantes, constipação, prostatismo. Perfeito, são os pacientes sintomáticos com um asa baixo, ó, ou os indivíduos classificados asa 1 ou 2. É isso, galera. Se o asa for baixo, significa que o risco cirúrgico desse paciente é baixo. Asa baixo, risco cirúrgico baixo, cirurgia. Muita sintomatologia em um paciente favorável, cirurgia. E aí a gente fica com que todas as alternativas estavam corretíssimas. Galera, viram só como é bom demais estudar direcionado? 3 assuntos que aparecem demais na Santa Casa, que agora vocês estão sabendo. Se quiserem saber mais, nosso teste gratuito do Intensivo São Paulo está aqui. Não esqueçam de me dar aquela seguida no Instagram.
Podem tirar dúvidas sobre cirurgia geral, sobre residência como um todo, preparação, sobre qualquer especialidade aí dentro dos hospitais. Eu sei bastante coisa, converso com vocês, podem mandar mensagem. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo no coração de cada um de vocês.